Olá, meus amores, que prazer estar aqui com o programa Um Novo Feminino. Amores, ai. Eu estava aqui num trava-língua para poder apresentar esta maravilhosa que eu vou receber hoje aqui, apresentar para vocês. Eu estou aqui com a Rosa Griffel. Olha só! Que chique este nome, chiquíssima. Seja muito bem-vinda, meu amor. Esta mulher que é empreendedora, essa mentora de mulheres, mentora de mães. Gente, é tão especial que ela vai trazer para nós aqui, esse ser humano, que eu tive o privilégio de me conectar. É maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Ai, meu Deus do céu. Assim você vai fazer chorar logo no início. Coisa boa, meu amor. Ai, Renata, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Você é essa mulher radiante, essa potência também. E tudo começou lá nas horas, né? Exatamente. Naquele japonês. E você falou a tua história. Eu falei, você tem que conhecer a Bruna. Exato. E você tava lá até pouco tempo lá. Não reconheci você com sem óculos. Exatamente. Eu te conheço, quem é você? Depois daquele start. Mas eu não esqueci de você. Porque quem esquece da Rosa Griffel? Olha o sotaque aqui do The Books on the Table aqui. Quem pode esquecer da tua personalidade, da tua história, da tua força? Eu sempre começo o programa, amada, fazendo a pergunta que é a mais desafiadora de todas. Ai, meu pai. Quem é você, Rosa? Se apresente. Bom, meu nome é Rosa Griffel. Eu sou uma mulher empoderada em Deus. Eu sou muito bem casada com meu marido que está aqui presente há 20 anos. Varão, que a gente estava falando Isso. aqui. Queridíssimo. Eu sou uma mulher que não tenho medido esforço para conseguir o que eu quero, junto com a minha família, é claro, porque eu sempre digo que não tem condições de você avançar e não carregar junto, principalmente seu cônjuge, né? Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos foi junto e foi por causa de Deus. Eu sou mãe de 2 filhos lindos, com o mesmo homem. Eu tenho que falar, gente, porque a diferença dos dois é 11 anos. Nossa! Um tem 18 e o outro tem 6. Então, a pessoa olha assim, eu falei, não, mas é o mesmo marido. Tem que explicar. É o mesmo marido. E meu filho é autista. E Deus me deu uma missão, mas hoje eu entendo que é um propósito, né? Como vocês bem falaram antes, né? É um propósito de Deus que Ele colocou na minha vida, Mateuzinho, né? O nosso menino, o nosso mundo azul, para fazer a diferença, não para as crianças, né? Eu sempre falo, eu não cuido de crianças, eu não cuido de rotina de criança, eu cuido da mãe, da essência da mãe, porque um dia Deus me resgatou do fundo do poço, resgatou esse amor próprio, que muitas das vezes a gente se perde, né, devido ao diagnóstico difícil. Mas eu também já fui feirante, junto com o meu amado. Jura? Nós essa parte eu não quero conhecer. Nós éramos... Eu gostei sempre de empreender. Comecei com 10 anos de idade, vendendo bombom. Eu me lembro que a minha mãe pediu dinheiro para minha mãe, e a minha mãe falou assim, não, eu vou te ensinar a fazer dinheiro. Por isso que eu falo, a gente não tem falta de dinheiro, a gente tem que aprender a fazer dinheiro. Exatamente. E ali eu comecei a gostar, desde 10 anos eu falei, vou fazer administração de empresa. E aí colei com quem é benção, meu marido, nós éramos amigos, né, na 8ª série. E aí ele começou a gostar de mim, eu comecei a gostar dele. E eu brincava, né, com os meus amigos, falava, teu namorado faz o quê? Eu falei, ele tem um empreendimento de legumes e verduras no bairro da Penha. Mas era uma barraca bem comprida. Na feira? Ele tinha um ponto fixo no bairro da Penha, que é no subúrbio do Rio, né? E ali eu comecei a ver uma oportunidade. Minha sogra, não, vamos trabalhar comigo, que é a mãe dele. A oportunidade de aprender. A minha sogra, mesmo não sabendo ler e escrever, eu falo que ela foi uma excelente empresária, uma excelente mentora,
Ela me ensinou tudo que eu sei, né? E se eu me emocionar, assim, eu tenho uma ligação muito forte com ela. Ela se foi em 2020, em novembro de 2020. Então, assim, ela me ensinou tudo que eu sei hoje. Então, sempre eu lembro das 5 horas da tarde, de segunda a segunda, eu e ele descendo, que a gente morava um em cima do outro, tomando café, e a minha sogra sempre incentivando. Eu me lembro que quando a gente estava gastando muito dinheiro, porque saímos da feira, porque é um trabalho muito cansativo, e fomos empreender. Então, o Célio é advogado, trabalhista, e ele começou a receber muitas indenizações com valor significado, né? Grandes montantes de valor, né? E ali a gente começou a investir em imóveis, que é aluguel de temporada. Onde nasceu, no caso, era Real pelo Brasil, mas tivemos agora há pouco um problema com o nome. O INPI negou o meu Real pelo Brasil. Aí um amigo, que é pastor, falou assim: Rosa, coloca a Rosa pelo Brasil, porque você é a marca da empresa. Olha que lindo. E aí ficou o mesmo logo, né? Ficou Rosa pelo Brasil. Eu realmente gosto muito de viajar. E o slogan da Rosa pelo Brasil é o que eu não vendo diários, e sim sonhos. Porque eu e ele fomos do subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Eu brinco sempre, o pessoal fala, mas onde que é o subúrbio? Eu falei, lá no final da Dutra, quando terminar a Dutra, você chegou no Rio, terminou a Dutra, é ali que eu moro. Né? Ai, que linda. E aí começou a nossa trajetória como empresários, né? Ele na área da advocacia, eu como anfitriã. Ali, em menos de 2, 3 anos, nós conseguimos construir um patrimônio, compramos 6 apartamentos, mas assim, toda vez que acontecia algo bom, vinha algo para nos testar. Em 2020, eu perdi minha sogra, um ano depois perdi minha mãe. E um mês antes de perder minha mãe, o diagnóstico do autismo foi concluído, que demorou 1 ano para fechar o diagnóstico. Do teu filho. Isso. Então, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, enquanto a gente ganhava muito dinheiro, né? A vida estava se apresentando outras dificuldades. Em 2022, a gente morou... Como a gente parou em Alphaville, que todo mundo quer saber. O Célio estava indo buscar um Mateuzinho, que é autista, e ele foi fazer cortar caminho, e lá no Rio de Janeiro tem muito arrastão. E ele passou, infelizmente, quase ele foi executado, porque acharam que ele era policial, porque ele tem um porte, né, de policial, e graças a Deus isso não aconteceu. Ele tomou um trauma, e ele falou assim, não, a gente precisa sair daqui que não está dando mais. E ele tinha me dado, depois de ter feito tantos investimentos, ele me deu de presente, surpresa, um carro, um Corolla Cross. E aí, 15 dias depois, esse Corolla foi roubado, né? E ele quase perdeu a vida. Então, a gente foi para um evento do Thiago Brunet, né? E ali, nós vimos Alphaville, e ele falou, vamos morar aqui. Aí eu brinquei, então vamos assaltar um banco, né? Porque imagina, a nossa mente de subúrbio, antigamente nós vendíamos 3 legumes cortados, porque era tudo cortado na mão, por R$10. Aí eu estava começando a me familiarizar com a questão de um final de semana por R$1.500. Então, começando a entender essa vida. Porque não é fácil, né, Renata? Quando você sai do ponto A para o ponto B, a nossa mente tem que acompanhar. Né? E Deus já viu ali naquele processo que não é o momento de nós ficarmos mais ali. E ali Deus nos arranca, eu falo que nem Abraão e Sara, né? Eu brinco que eu peguei os meninos, fomos para um outro lugar, e foi muito difícil, principalmente para o mais velho, porque eu larguei um ministério, era do louvor, trabalhava com casais, com mulheres, meu marido trabalhava com homens. Então, nós largamos ministérios, largamos a nossa vida aqui. Nós morávamos no mesmo bairro há 40 anos, para ir para um outro lugar. Muito desafiador, muita coragem. Muita coisa. Então, assim, foi algo que, se não fosse o mover de Deus, se não fosse Deus falar assim, vai, né? E muitas vezes eu olhei para trás, quero voltar, isso aqui não é para mim, né? Porque aqui, né, a cultura paulista é muito diferente do carioca. Sim. Né? Não falando mal de vocês, gente, mas assim, o carioca ele é mais acolhedor. O paulista, ele é educado, mas você aqui, eu aqui, vamos ser felizes, está tudo bem, entendeu? E isso me fez muita falta.
essa Sim. desconfiança que aqui o pessoal de Alphaville tinha. Então, graças a Deus que esse meu modo... Agora eu descobri que o meu arquétipo tem o bobo da corte, né? Incrível, que ele é ótimo para poder Sim. ter as saídas, né? Que é uma pessoa ainda não é extrovertida, Isso. vai, tem coragem, né? Tem Você o tem essa amante, abertura. heroína e o bobo da corte. O herói foi o primeiro. O bobo da corte foi o segundo. Que bacana, isso é ótimo, tá? É ótimo. E aí a gente começou a se adaptar. Eu entrei no co-work para começar a fazer o tal network. Em 2023 participei de muitos cursos. Por quê? Porque eu tinha que aprender a entender essa Tá mentalidade. imersa Sim. no mindset ali da nova ambiência que vocês Sim. estavam. Eu não podia ser a mesma Rosa do subúrbio do Rio. E ele teve mais dificuldade, meu marido. Porque ele é mais centralizado, ele é mais reservado. Então, para ele poder ter uma certa intimidade, ele tem que conhecer bem a pessoa, entendeu? Então, foi assim, bem devagar, né? E eu Sim. sou mais... um trator que passa mesmo, que vai. E você impacta. Tanto que a primeira vez que eu te vi, eu vi a voz. Primeiro, uma voz falando, eu falei, quem é essa voz? Que mulher é essa que eu tive que olhar, sabe? Sim. Pela tua força. E aí começou a nossa trajetória. Chegamos a Alphaville, né? Nos instalamos. Só que em 2023 foi um ano muito desafiador pela adaptação, pela saudade. Né? Entrei numa igreja Lagoinha, não me adaptei, que é muito grande. Aí foi uma outra falta, porque eu amo igreja, eu amo estar na igreja, eu amo trabalhar para a igreja. É lá porque eu vim de uma família espírita, então eu sei os dois lados da moeda, eu sei quem me resgatou, eu sei que ele não precisa de nada de troca. Perfeito. Entendeu? Que ele já pagou um alto preço. Então isso foi me fazendo assim, ficar deprimida. Quando meu filho se envolveu, né, com uma briga, meu mais velho, uma briga na escola, aí que eu fiquei muito mal. Tentei até mesmo pensar em tirar minha vida. Jura? Porque eu acho que assim, como o meu psiquiatra, né, o doutor Alan fala, Rosa, você foi só enchendo o pote. Exato. Chegou um ponto que não tinha mais sentido. O dinheiro não tinha mais sentido. Morar ali naquele lugar não tinha mais sentido. E eu me lembro que quando nós recebemos a ligação da diretora da escola, né, do meu filho mais velho, eu falei com meu marido tinha uma audiência no Rio, então foi aquela tensão, e eu fui orando, foi o primeiro momento que eu tive assim muito forte com Deus, que eu calculei assim, se ao menos eu pegar o carro e acelerar até aquele caminhão, e cheguei a soltar o cinto, eu não vou sentir dor e nem ele vai se machucar. E naquele momento Deus meio que eu senti que o meu carro, o Taos, ele travou. E eu fui para um canto e chorei muito, muito, muito. E Deus falou, olha, eu vou te levantar para algo grande. Que linda. Só que eu não entendia que esse algo grande era esse algo grande de cuidar de mães atípicas. E eu falei, não, Deus, olha o que está acontecendo com a minha vida. Meu marido foi fazer audiência, nervoso. Aí eu me lembro que Deus falou assim, vai, pega o seu filho, dá de comer a ele. E o meu filho, assim, nós somos muito agarrados, né, amor? Muito agarrados mesmo, nós 4. Até me emociono de lembrar. E conversa com ele à noite. E uma grande amiga minha virou, né, sentiu... Amiga de verdade é aquela que... Sente, né? Renata, tá passando por alguma coisa? Eu tô orando por você, eu tô rezando por você. Tem amigas mais chegadas que irmãos. E ela falou assim, amiga, eu chorei muito com ela. Ela, amiga, pega o celular dele. Eu nunca tinha pego o celular do Célio, porque nós somos muito... Um confia muito no outro. Sim. E naquele momento eu ouvi uma coisa que ele queria se envolver com briga, fazer parte do bando ali, dos colegas. Sim. E até os colegas estavam aconselhando ele não fazer besteira. E eu me lembro que Deus falou assim, não brigue com ele, você vai fazer ele ouvir o que ele está falando. E eu me lembro que a gente deitou ali no chão, chorou muito. Eu falei, filha, eu sei que está sendo difícil. Mas não é pra gente voltar, é pra gente ficar. E ele falou, então mãe, me ensina a gostar daqui, porque tá sendo muito duro pra mim. Ai, tadinho. Foi muito difícil. E assim... Quantas provações vocês passaram?
Foi, eu digo que eu cheguei até a ter burnout, né? É isso? Sim, Fala, né? burnout. Burnout, né? Na Castelo Branco, eu apaguei dirigindo. Nossa. E eu me lembro que eu falei assim, Deus, leve o carro agora. Porque eu tava com o Matheus, voltando da escola. Falei, leva o carro agora. Porque até hoje eu não entendi como eu cheguei. E eu me lembro que eu falei com meu marido, amor, liga pra minha médica. Aí ele me deu o celular, achei. Aí a minha médica, não, agora tem que entrar com medicação. Aí, quando eu cheguei lá... O esgotamento, é interessante olhar para isso, né, Sim. Rosa? Porque o ponto que a gente se coloca... Isso. Dando conta, apagando incêndio. Você era bombeira, né, amor? Você apagou muito. Minha psicóloga falou isso há 15 dias atrás. Vocês têm que parar. A gente fez um pacto, eu e ele, de não viver mais no caos. Porque a gente vivia sempre no caos. A adrenalina, né? A dopamina. A dopamina. A dopamina que fica ali, porque ela é extremamente viciante. Sim. Ela é viciante. Sim. E aí é como um drogadicto. Você fica ser viciada. Sim. É uma dependência. Sim. Essa vida agitada te torna dependente. Sim. E eu falei, chega. Depois que eu apaguei, falei, não, chega. E assim, até ele falou, olha, eu vou, sempre que eu ver que a gente tá entrando no caos, até a gente teve esse papo essa semana, né, amor? Eu vou te frear. E aí Deus manda o teste. Porque ele queria ficar... A gente voltou agora, a família dele mora toda na roça, lá no Espírito Santo. Uhum. E ele queria muito ficar até domingo. E olha como Deus é lindo. Quando eu tava vendo a passagem, sua mensagem entrou. Olha! Por isso que eu tô me gaguejando, porque eu vejo tanto Deus aqui nesse ambiente. Que coisa linda. Ele tá aqui como prova. Quando eu tava vendo a passagem... Tipo assim, tinha uma passagem barata para nós ficarmos até domingo e você. Aí como se Deus falasse assim, e agora? Eu falei, não, eu vou pra Renata, porque é uma oportunidade. Que linda. E aí meu filho ficou meio... Meu filho, não mãe, tá bom, vá lá. Vá lá. Aí eu falei com meu marido, ele, não, leva ela, pai. Leva ela. E aí eu tô aqui. Por isso que eu tô um pouquinho nervosa. Que coisa linda, tô muito feliz. Tô muito feliz. Na hora que chegou assim, valor... Era, até hoje eu lembro, R$1.500. Tava absurdo, né, a passagem. Sim, muito caro. Pra que lugar que é? Era Espírito Santo. Vitória para Guarulhos. Nossa, tá muito caro as passagens. Aí vem você... Rosa, quando eu clico... Falei, Renata? Então, Rosa, quer participar de um podcast? Eu falei, meu pai... Aí eu, e agora? Ai, que lindo, tô muito feliz. Obrigada. Obrigada, eu também, amor. Eu tô muito coisa emocionada. Linda. Por isso que eu tô assim, coraçãozinho meio batendo, assim, forte. Que coisa linda. Porque eu vi que é a mão de Deus pra eu estar aqui nesse lugar. Meu amor, é sobre isso. É sobre a gente enxergar. Sim. Não é? É sobre o que não depende da gente. É sobre... E isso, eu fico assim, mexida porque eu sou nova de fé. Sim. Eu sou nova de fé. Eu era ateia. Então, assim, é tudo novo para mim. Entende? E como ele tá vivo, como ele sempre existiu, né? Então, assim, eu falo, eu sou um bebê nessa questão. Você nasceu praticamente nesse lar de fé. Não é? Tudo bem. Era espírita. Fiquei uns... Mas eu me converti... O Célio tá com 18. Há 16 anos. Tô 43. Então, mas eu sou uma adolescente. Uma adolescente. Uma adolescente de fé. Uma adolescente de fé. Até no espiritismo também tinha fé. Era diferente. A questão da fé, a Bíblia fala que Jesus diz o seguinte, que a fé é aquilo que você não vê. Entendeu? É o que eu vi. Naquele momento do que eu vi seu nome, era um movimento de fé. É a tua carne ou é aquilo que eu estou te preparando? É a tua carne de querer viver o momento, porque a gente ia viver o momento, que hoje já é sexta, domingo já é rápido, ou é a tua oportunidade que você quer passar? Que lindo. Entendeu? Isso que Jesus faz. Ele sempre vai... Eu sempre falo isso, para você chegar num nível maior, Jesus ele vai querer te testar. Ele vai te testar. Porque fé, você pode acreditar em tudo. Ter fé em tudo. Você pode ter fé num copo. Você pode ter fé na sua ciência, como você falou, que você era uma pessoa de ciência. Exato, entendeu? Eu falava, você não tinha essa coisa. A fé deve ser um sentimento. Mas crer... Até uma loucura. Eu pensava, as pessoas são... Como que elas acreditam? Nossa, não, fé justamente é isso.
você não vê Jesus. Por isso que a Bíblia fala, é a coisa que você não vê Deus. Mas você sabe que ele está ali. Você sente, é Você sobre sente sentir. É sobre isso. sentir. É algo muito forte, é algo muito intenso, é algo que ele vai te constranger. É forte, é forte. Como, ó, eu tô toda arrepiada aqui. Como que você, tudo isso que você vem passando, a escolha de sair do Rio, estar aqui, desafios com o filho, o teu desafio, o teu burnout, toda essa adaptação e a escolha de trabalhar com mães, é tudo muito novo. Isso você já sabe que é algo divino. Sim. Como você se sente com essa... Porque é uma baita missão. É uma baita missão. E como que você valida... Porque o ser humano precisa dessa coisa. Será que eu tô no caminho certo? A pergunta para você é, qual foi o momento de todas essas viradas de chave, essas provações que vocês estão enfrentando deste novo, que você falou, amor, é aqui. Eu sinto, porque é sobre sentir. Não foi sentir. Não foi sentir? Não foi sentir. Que momento foi esse? Não foi. Primeiro, assim, como eu falei, 2023 estava fazendo um monte de curso para entender a mentalidade de uma pessoa rica. Perfeito. Porque nós fomos educados, né, de falarmos o quê? O dinheiro não presta, a pessoa que tem dinheiro fez coisa errada, dinheiro é sujo. Então, isso você sabe. Você é crença limitante total. Total. Então, você está cheio de rótulos na sua mente. Sim, perfeito. Você entra num ambiente de pessoas ricas. Perfeito. E você sabe que todos, praticamente, grandes influenciadores moram em Alphaville. Sim. E aí? O dinheiro é mau, o dinheiro sujo, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Falei, vou entrar nessa ambiência. Ressignificar tudo isso é muito difícil. Muito difícil. E aí, um dos cursos foi da Bruna, em 2023. Perfeito. Aí eu fiz a especialização, que somos especialistas em autoestima, fiz a essência da mulher e fui no evento da Kênia Gama, Mulheres Brilhantes. E vi uma mulher lá com 3 clínicas que faturou 3 milhões de reais, que cuida de crianças atípicas. E aí eu falei, como eu trabalhei muito tempo com ele, há quase 10 anos com casais, falei, bom, vou fazer um projeto para cuidar de casais, mas não tinha nem título. E fui lá, doida, varrida, falar com essa mulher. A mulher meio que desdenhou, não me deu muita confiança, eu sabe de uma coisa, também tô maluca. Rosa, como é que você vai falar com uma coisa que você tem raiva? Porque isso me doía, Renata. Sim. Isso me machucava. E eu me lembro que depois tinha do muita curso, dor ali. Muita coisa. E eu me lembro que eu fiz um mastermind com a Bruna, montei meu plano de ação toda voltada para cuidar de mães atípicas. Mas desisti. Falei, não, isso não é para mim. Não é para mim, porque isso me dói. Isso me dói até hoje. Mas eu entendo que toda vez que eu estou de frente na tela, conversando com uma mãe atípica, eu estou sendo curada. Eu tenho que curar para me curar. E aí eu falei, não vou fazer isso. A gente foge do que dói, né, Sim. amor? Mas eu me lembro que, recentemente, eu lembrei de uma palavra de um senhor, que a gente participa de uma célula de oração do pastor Paulo. E um senhor olhou para mim e falou assim, olha, vocês vão ser muito prósperos, mas vai vir dela. E você vai ajudar ela. E a gente ainda não tinha feito, ainda estava, a célula do pastor ainda estava na sala, depois foi pro lado de fora. E a gente, essas coisas eu fico meio cabreira, sabe? Sim. Deus manda te dizer. Eu falei, tá bom. E Deus me fez lembrar, não faz uns 20 dias atrás isso. Por quê? Voltando ao assunto da Bruna, eu falei, não vou fazer isso. E comecei a falar assim, não, se você quiser sair do CLT e ter uma vida próspera, aí eu mostrava meu carro, Alphaville, e toda a cagada no CPF, no CNPJ, devendo Deus e o mundo. Sim, e a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem assim. Isso. A gente sabe. E eu me lembro que, como staff da Bruna, a Bruna falou assim, não adianta, isso foi um tapa na cara, você falar de dinheiro se você está com um nome negativo, com um nome sujo ou devendo o banco. Maravilhosa essa Bruna, amo. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Aí Deus fala, faz o que eu mandei fazer.
E tem uma história, não sei se você conhece, a história de Jonas, que foi engolido pela baleia. Sim. E eu fui exatamente como Jonas. Era para ir para Nínive, mas eu fui para Tarso. E assim, o que Deus fez? Começou a tirar tudo que é nosso. Ao ponto que nós ficamos devendo R$500 mil de empréstimo. Então, ele nos deu um apartamento no lugar que nós queríamos, mas foi um caos para pagar documento, para pagar a entrada. Foi um caos. E Deus começou a tirar mesmo. E eu vendo esse homem nervoso, né? Porque é aquela coisa, nós somos uma só carne. Então, tudo que ele sente, eu sinto, tudo que eu sinto, ele sente. Eu botei meu joelho no chão e falei, Senhor, chorando, Renato, chorando muito. Eu não aceito isso na minha vida, não é possível, o Senhor me tirou do subúrbio, me botou aqui em Alphaville para eu viver isso. Eu não queria nem pegar empréstimo, porque a Real pelo Brasil simplesmente, que agora é Rosa pelo Brasil, parou de alugar. Renato, eu abri o meu celular a 4, 5 aluguéis. Nossa. Imagina o mês de janeiro sem nada. Mês de janeiro. Nossa, era muito fácil para vocês desistirem. Sim. E voltar. Sim. Aí vende os apartamentos, aplica tudo e tá bom. E aí eu botei meu joelho no chão, chorando, urrando, sabe? Aquela coisa de você fazer que nem a Bíblia fala que os homens rasgavam as suas vestes. E eu me arrepio, eu tenho muita certeza que ele tá aqui. E aí Deus falou assim, filha, você tá que nem Jonas, leia Jonas. E eu chorando, lendo Jonas, e eu entendi. Eu falei, Senhor, mas isso dói, isso me arrebenta. Isso, eu até me emociono, porque isso dói. Aí ele, filha, aquilo que mais dói vai um dia te curar. Por quê? Quando eu soube do autismo do Mateus, eu rejeitei o Mateus por 1 ano. Eu repudiava. Praticamente aquela criança não existia para mim. Porque eu já tinha o Célio Marco que nasceu com TDAH. E o Mateus nasceu com autismo e eu perdi um bebê. Porque eu falei, o que o diabo ele faz? Você só faz filho com problema. Nossa. Ele é sujo. Por isso que eu falo sempre que a nossa mente é um campo de batalha. Joyce Meyer tem um livro que é um best-seller, Campo de Batalha na Mente. Nossa mente é um campo de batalha. E ele vai atingir, ele não vai entrar na sua mente, ele não tem autorização. O Salmo 17 diz que só Deus sabe dos seus pensamentos. Tem oração que você não pode nem falar. Você tem que falar em pensamento, para o diabo não saber. Ele está sempre te rondando. E aí ele começou a me atingir dessa forma. E eu falando com Deus, Senhor, você lembra que eu rejeitei, não sei o que lá. E Deus falou, não, filha, vai dar certo. Você tem que tratar essas mães. E assim, cada vez... E sabe aquela coisa de você tá falando no celular e de repente aparece só um negócio de autismo? Que você... Tudo fala de perseguição, isso, né? Isso, a gente tipo, pensa. Uma viagem, aparece viagem, você fala, né? Na realidade, é o algoritmo te mandando, né? Porque isso. Tá ouvindo, né? E muitas mães, relatos de mães se suicidando, mãe entregando filho atípico para adoção, mãe matando o filho, se matando. Nossa. E Deus falando, filha, tá vendo? Tá vendo? Falei, Deus, mas isso dói. Isso me machuca. E nesse movimento que além do financeiro, Mateus entrou numa crise grave durante quase 60 dias. Nossa. Mateus pegava a cabeça dele e batia na parede. Mateus, ele se arranhava, ele batia na gente com muita agressividade. Esse homem cansou de pegar o meu filho, agarrar e começar a orar, gritar. Falei, Senhor, eu não aceito isso, ele não é assim. E ele não era mesmo assim. E eu fico até um pouco assim, né? Vamos dizer assim, um pouco ansiosa por lembrar disso, dói na gente. Claro. Com certeza ele tá doendo no meu marido, tá aqui no lado. Porque o meu filho orava, impõe as mãos no... E aquele amor de irmão estava se perdendo. Porque teve uma vez que eu ouvi, foi ano passado que aconteceu isso. Ele falou assim, eu tô com raiva do meu irmão. Porque o medo do meu filho mais velho é o quê? Eu e o pai se separar. Por quê? Segundo o IBGE, 70% dos casais se separam nos 5 primeiros anos do diagnóstico. Nossa. Olha a dor para a família. Sim. Né? E para a mãe, que você cuida hoje das mães. Sim. Porque a família inteira fica... nós somos a coluna. Claro. A mulher é a coluna. O homem é a nossa base, a mulher é a coluna. Se a mulher cai,
a casa cai. Isso é fato. Então, quando eu vi todo aquele movimento, aí que eu entrei mais em desespero. E o médico falou, olha, vamos entrar com risperidona, mas vai demorar mais 20 dias para começar a fazer o efeito. Aí, como diz o carioca, o bagulho ficou doido. Nossa. Ficou muito louco tudo. E aí eu falei, tá bom, Senhor. Eu aceito. Apesar de me doer muito, eu aceito. Mas o Senhor me dá um nome. O Senhor me ensina. Porque eu não sei nem como começar. Passou 2024 todinho. E aí eu comecei a me poser muito devagar. Uma amiga minha, muito querida, minha pastora, minha mentora espiritual, falou, amiga, vai aos poucos. Como é homeopatia. Não vai, sabe, querendo fazer para acontecer, para se livrar, não. Vai aos poucos. E fomos para uma imersão chamada Lotus. E esse Lotus é pancada, assim. Eu fui. Ah, então você sabe, né? Rodrigo é aquele amor de pessoa logo nos primeiros dias. Querido, você tem vontade de esganar ele. Isso, agora eu sou apaixonada, mas fomos nós dois. Eu e ele tomar uma surra. Ele tava começando o quê? Entrar em depressão. Eu fiz 3 vezes lá. Fui. É o quê? Contra prova e testemunha? Prova contra prova e testemunha? E nós fomos porque ele estava entrando em depressão. No dia que nós fomos, aí ele começou a voltar a tomar medicação. E aí chegamos lá. Foi aquele... Você sabe, né? Sim. Mexer com as suas emoções. E nesse movimento eu descobri que fui abusada. Porque eu tinha muita raiva da minha mãe. Muito ódio da minha mãe. E eu não entendia o porquê. Eu achava que minha mãe dava mais atenção para minhas irmãs mais velhas, que era do primeiro casamento, do que a gente. Que é eu e o meu irmão. Eu tinha muita raiva, assim, de desejar a morte dela. E ali eu falei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Porque era para falar de raiva e eu não queria. Aí você tem aquela luta de honrar pai e mãe. Sim, e ali você tem, é uma briga. É uma confusão dentro da gente. Você pira ali dentro. Sim. E vai vivendo no sintoma. Sim. Porque nem sabe identificar onde que tá. Sim. E nesse movimento das dores, das emoções... Eu fechei meus olhos e vi Foi muito forte essa cena. Um homem todo desfocado, perto de um berço de um bebê. E fazendo aquilo que você sabe. E aí eu vi minha mãe saindo no mercado. Minha mãe teve AVC 10 dias depois que eu nasci. Ela quebrou o resguardo e ela teve AVC. No desespero, meu vizinho falou assim, deixa que eu cuido dela. E eu fiquei 6 meses com essa família. E eu voltei muito disfuncional. Meu pai falou que eu chorava muito, muito disfuncional. E eu vi essa cena. Então, você já está trabalhando com inteligência emocional, já está trabalhando com mulheres. Eu juntei uma coisa com a outra. Eu me lembro, Renata, que eu senti, o Célio sabe, eu senti uma raiva que nem os psicólogos do Loto deu conta. Teve que esse homem impor as mãos dele na minha cabeça e começar a orar. Orar assim, sabe? Falar, eu repreendo em nome de Jesus. Foi horrível. Foi. Assim, eu tinha tanta raiva. Diz meu marido que eu só voltava a espumar de raiva. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. Ele, não, vamos ficar até o final, vamos embora, não vamos ficar. Eu fiquei com muita raiva, muita ira. É que tava tudo reprimido dentro de você. E aquela coisa, você vai pra igreja, você tem alguém pra perdoar, você vai lá, perdoa. Mas tá lá. Tá lá no seu... Eu falo que você tem... Tá no nosso inconsciente, tá num lugarzinho escondido que você fala, já perdoei, tá resolvido. Mas, pois é. No último movimento que você sabe qual é, porque senão o Rodrigo mata a gente. Eu fiz todo aquele movimento, não ouvi nada, só ouvi meu pai. Eu falei, Senhor, eu vou embora daqui com raiva dela, né? Pelo visto. E o Senhor ainda quer que eu trabalhe com mães. Eu fui naquela posição fetal. E aí foi um movimento que ele fala de Deus. E eu me lembro que isso foi a parte mais linda, assim. Só de lembrar, traz muita emoção. Que eu vi uma escuridão muito forte. Muito forte. E de repente uma explosão. E Deus falava, ainda que teu pai e tua mãe te abandonou, eu nunca te abandonei. Eu estava lá na tua dor. Eu estava com você. E agora eu te autorizo a cuidar de outras mães.
Nossa. E naquele movimento, o Rodrigo, depois, no dia seguinte, vai para um jantar, né? Ele falou assim, Rosa, você liberou o perdão na alma. Nossa. Eu chego assim, me emocionar. Porque foi uma experiência, ali eu fui batizado no Espírito Santo. E você vai ter a oportunidade. É ali você fica com Deus face a face, literalmente. E foi muito forte. E eu me lembro que o Rodrigo tinha falado que os cachorros, as crianças ficam muito perto da gente. Mateus é não verbal. E eu tava no banheiro, sentada assim no vaso, né? Botando o tênis para não acordar o Célio. Ele vem, ele me vê, sai correndo, senta na minha frente, olha para mim assim, olha assim, ele queria que eu olhasse nos olhos dele. E ele repete 3 vezes, mamãe, mamãe, mamãe. Eu esperei 5 anos. 5 anos para ouvir mamãe. E eu não acreditei. Nossa, que coisa mais linda. Sério, eu falei, sério, tu ouviu? Ele ouvi. Assim. Nossa, você teve todas as confirmações, Rosa. E Deus, naquele movimento, como ele falou com Elias na caverna, ele falou no meu ouvido bem assim, bem suave. Agora sim, você pode trabalhar com as mães. E eu peço mais amigas, que é influenciadoras grandes, para divulgar meu trabalho. Assim, para ver. E de repente, minha amiga, entra de tudo. Criança com hidrocefalia, criança com paralisia cerebral, criança com autismo severo, criança com câncer, criança... E as mães, esse aqui é um grupo para eu falar de mim? Falei, sim, minha filha, a gente vai falar mal do marido, vai botar homo, Vênus, e botar na máquina. E ali eu começo a fazer os desafios que tem na apostila. Sim. E aquela mulher, uma mulher que eu nunca mais vou esquecer, a Tati, beijo, Tati, ela fala assim, quando você falou pra mim que eu tenho que me cuidar, eu fui pra academia e falei, eu vou malhar meus braços pra carregar minha filha com paralisia cerebral. Ela tem 18 anos. Nossa. E foi um soco na minha cara que eu meio que revoltei na vida e parei de me cuidar. Eu falei, não, eu tenho que voltar. Porque essas mulheres precisam de uma mulher forte. Nossa. E é muito diferente quando você fala assim, eu sei que você está sentindo. Rosa, acabei de saber do diagnóstico, meu filho é autista. Eu falei, passa pelo luto. Você não é Mulher Maravilha. Nossa, eu quero... Desculpa, eu falo muito. Não, eu tô passada aqui, já quero... Gabi, você precisa conhecer. Vocês precisam se conhecer. Gabi é uma psicóloga que é uma grande amiga minha, a gente fez faculdade juntas, e ela também trabalha com autismo, com as crianças. Então, vocês precisam se conectar. Porque precisam, só sei que precisam. Acabou, não entendi. Só sei que precisam se conectar, porque vem muita coisa boa disso. Eu acho lindo o trabalho que a Gabi faz com as crianças. E quando eu escutei ela, que eu entrevistei ela, já 2 vezes, é lindo o trabalho que ela faz também. E eu sempre falei, eu não conseguiria. Porque é muito difícil. Eu acho que eu ia querer levar todas as crianças para casa. Só de você falar, eu falei, meu Deus do céu. Mas, e já escutei outras pessoas, mas cuidar das mães é muito especial. Porque as mães realmente ficam largadas. Não deve ser fácil. Não, nossa, ficou me doendo imaginar ver um filho batendo a cabeça. O que faz? Como é que cuida dessa mãe? Imagina, o nosso filho está com gripe. Você fala, meu Deus, eu queria estar no lugar dele. Agora imagina passar por isso, porque eu fui indo contigo, visualizando como deve ser difícil. Desculpa o meu nervosismo. Como deve ser, imagina. Viu como é difícil quando até falar do assunto não é uma coisa leve. Ver o filho com 5 anos esperar para ele falar mamãe. Nossa, meu Deus. É muito desafiador isso, é muito difícil. Sim. E Deus ainda mudou. Eu estava com todo o método montado. E eu fui nesse evento da Grace, que o Célio vai participar agora em junho. Ele e meu filho. O meu filho mais velho foi pro Lotus, voltou. Outro? Nossa! A parte mais linda que eu não ouvi foi ouvir o pai. Ele liga, aquela parte que você liga, né? Sei.
E ele fala, irmão, eu falo pro irmão que tá dormindo, eu sei que você tá dormindo, eu quero te pedir perdão. Ai, que Eu te amo muito. E começou a falar, sabe? E a gente chorou muito, eu e ele, porque é isso que nós queríamos. Porque, Nossa. assim, e naquele movimento, né, saindo do Lotus, indo para o SS, né, que é Sim. o trabalho da Grace, Deus falou assim, você não vai falar de autoestima, você vai falar de identidade. Porque elas se perderam. Porque a autoestima é uma coisa externa. Claro que é uma cura interior, Sim. mudanças de hábito. Mas resgatar a identidade... Que foi perdida. A mãe atípica, estou falando de todos os diagnósticos. Por isso que o símbolo é o DNA. Até depois o rapaz que eu não vou botar, ele é o despertar da mãe atípica e o símbolo do girassol. Porque eu decidi atender todas. Nossa, o desafio é maior ainda. Porque é aquela coisa, quando ela me mostra, a mamãe me mostra uma foto com uma criança de hidrocefalia, que é a cabeça desse tamanho, sim. E eu falo, mas como é... A pergunta que elas choram é, mas como você está? E ela fala, há muito tempo que ninguém falava. Pergunta assim. Como você está. Como você está. Você existe, mãe, não é? Você existe ainda? Eu fiz uma entrevista agora com uma delegada. Eu estava na roça, eu e meu marido. Foi agora terça-feira. Ela tem um casal com paralisia cerebral. Nossa. Um tá bem desenvolvido, mas a outra tá bem devagar, sabe? Assim, totalmente inércia, alguns movimentos. E eu falei, Rita, mas como? Porque ela fez também o curso da autoestima. Eu falo que a Bruna, ela escreveu aquele livro no Santo dos Santos. Ô, Bruninha maravilhosa, te amo, te amo, amiga. Sua linda, coisa mais... Minha mentora, minha amiga. É uma... É aquela que puxa a orelha também. Incrível. Eu falei, Rita, como? Porque pra mim já é insuportável ter um filho autista. Como? 2. E eu falei muito de Jesus pra ela, né? E ela falou, Rosa, quando eu fui pro curso da Bruna, eu fui pra me encontrar. Eu fui pra me encontrar. A gente se conheceu na essência da mulher. Porque eu já tinha me perdido. Que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Não, a gente não quer ser vitimista, a gente quer ser olhada. E elas são muito assim, elas vestem a camisa, que elas têm que lutar pelos filhos. Aí um dia eu perguntei, aí eu fiz um vídeo, mas quem luta quem luta por você? Isso, quase que não sai. Quem luta por você? Claro. Porque quando eu pergunto, como é que tá seu casamento? Aí vem aquele silêncio horroroso. Quanto tempo você não sabe? Tipo, eu fiz uma live que eu confrontei a entrevistadora ao vivo na live. Tá, mas você diz que sai com seu filho, mas quando você saiu sozinho com seu marido? Aí a mãe dela tava na live, essa é boa, eu quero que ela responda. Então, porque não tem como. Como? Não, mas para muitas na cabeça mães delas não tem como. Não tem como, porque a responsabilidade, talvez muitas estão sozinhas, porque tem parceiros que não dão esse suporte, realmente a mãe fica sozinha. Eu tenho uma prima que tem uma menina especial, Letícia maravilhosa, com certeza você vai assistir esse podcast, e muito ela ficou sozinha, entende? E ela tem a Lili maravilhosa, filha dela, hoje está com 24 anos, então é uma dor. Sim. É uma dor, essa mãe ficou ali e tá sempre, a mãe sempre fica, né? E às vezes muitas delas não têm o apoio do parceiro. Então, são abandonadas, são traídas. Sim, acontece de tudo. Renata, nesses 10 anos que a gente trabalhou, tanto na liderança quanto nos bastidores, o que eu aprendi nesses 29 anos que eu tô com esse homem, 20 de casado, e uma coisa que nós tínhamos um pacto tudo que nós ouvimos, a gente não... O que for bom, a gente aplica, o que for ruim, a gente lembra para não aplicar, para não muito fazer. Bem. Virou aprendizado. E o que a gente aprende? Que antes de ter filhos, o casamento deve ser cultivado.
O que que os casais, quando chegavam pra gente, tinha? Um problema. Porcaria da rotina. O amor se perdeu, o abraço, o beijo na boca. Beijo na boca de língua. Não sei se pode falar aqui. Pode, não é? Beijo Beijo na boca de língua, o abraço, o chegar por trás. Entendeu? E eu falei isso com uma mãe atípica, Márcia, um beijo, vou mandar esse vídeo pra você. Que ela falou assim, nossa, mas o meu marido é muito turrão. Eu falei, pega ele sim, pega esse seio, bota no escote dele, eu vejo que ele vai reagir, minha filha. E ele manda mensagem pra mim, né? Ela manda, desculpa, pra mim, falando, nossa, ele tá com outro comportamento. Quando você muda, o outro muda. Exato. É como Cristo fala que nós somos, que exalamos o bom perfume de Cristo. Quando nós mudamos, como teu semblante, tá Deus purinho. Não é porque você vai para Israel, que eu estava ouvindo você falar, que você vai para Israel para ver como é que é. É porque você quer se aprofundar, você quer entrar no Santo dos Santos, você quer ter essa intimidade. Essa é a palavra. Eu quero sentir, eu quero... Sim. Eu sou curiosa, eu falo, eu neguei tanto. E é isso que a gente deve falar com as mulheres. Você foi psicóloga de casais. Cadê a intimidade que se perdeu? Se perdem. Tá entendendo? E muitos sem ter filho atípico. Não, isso. Se perdem por se perder. Isso. Pela falta de atenção, pela rotina, pelos desafios. Eu fiz uma enquete há mais de um ano. Quase 70% das mulheres, mais de um ano que não sai com seu parceiro sozinho. Imagina. Mais de um ano. Tem que ir em tribo. Com as crianças. Entendeu? Então não é porque chegou o diagnóstico difícil. E eu orava, falando, Senhor, né? Deus falou, filha, o problema já estava bem antes de chegar o filho. O filho só foi o checkmate, entendeu? E é interessante porque o projeto, ele se estende. Você fala que você vai cuidar da mãe, é da família, meu amor. A missão é muito maior, certo? Porque esse resgate dessa família que está se perdendo. Sim. Mas a coluna não enxerga, perdeu a identidade. Exatamente, é um resgate dessa mulher, para que ela fique fortalecida. Digamos que você vai ser os aparelhos de Pilates, não é? No Pilates não tem que fortalecer o músculo lá e tal. Isso. É isso. Isso. É uma academia mental para que essa mãe se fortaleça para continuar sendo a espinha desta família. Que coisa mais linda. Olha, você tem noção disso, amada? Hello, você tem noção disso? Eu vou te dizer. Guria do céu, tu não é pouca coisa. Eu falei que não era pouca coisa. Eu falei com a minha amiga, né, que tá cuidando de mim, né? Eu falei, Rosa, você tem medo? Eu falei, eu tenho pavor. A mãe é a responsabilidade. Porque não é só isso. Também tem os filhos não atípicos. Sim. Que as mães deixam de lado. Eu ia te fazer essa pergunta, porque é natural que a mãe se dedique mais àquele que tem mais dificuldade. E como fica o outro? E quantos aí vão para as drogas? Enfim, que a gente sabe disso. E vira um filho atípico. Exato. Porque, querendo ou não, uma depressão, uma ansiedade, uma dependência emocional, né, um pensamento suicida, um uso de entorpecente e aquele que é o atípico. Ou então um comportamento onde ele vai negar ele, porque ele fala, olha, eu não vou falar que eu tô precisando disso, eu não vou falar que eu preciso falar com meu pai sobre sexo, eu não vou falar nada porque imaginou a vida que eles têm. Eu não vou falar, eu não vou dar mais trabalho. Você tem noção que um diagnóstico... Exato. Mas pela perda da identidade dessa mãe, ela começa a arrastar tudo. Sim. E aí, teve uma mãe que falou assim, muito fácil, você tem rede de apoio. Eu falei, a gente não tem uma rede de apoio, a gente se apoia. Se apoia. A gente se apoia. Tem uma pessoa ou outra que ajuda a gente. Entendeu? A gente se apoia, a gente se ama, a gente decidiu dar certo. Então, assim, é uma aquilo... escolha. Sim, não é... hoje em dia, infelizmente, né, quando a gente vai falar com uma clínica, por exemplo, sobre esse trabalho, eles perguntam se você é psicanalista, psicóloga, um monte de psi. Mas eu falei, não, eu vivo isso, eu estou estudando psicanálise, mas eu vivo isso na pele. Porque a mãe se sente aliviada, Renato, quando você fala assim, eu sei o que você está sentindo. Rosa, como é que é lidar com luto? Você tem que lidar com luto.
Assim, a primeira coisa disso que você falou, quem tinha que te dar o respaldo, a autorização, você já tem. Faça. Só isso. As pessoas, é importante, sim, ter as ferramentas, isso você vai construir. Isso você vai construir. A coragem de fazer, de levantar um movimento, esse movimento que você tá, meu amor, só vai. Só vai. É bem desafiador. E é aquela coisa que você tá, assim, é de verdade que eu sinto assim, ó, você não tá, sente que não tá pronta. E você vai mostrar para muitas mulheres que vai com medo mesmo, mas vai. Sim. E se você olhar para a história de vocês, desde que vocês saíram do Rio, o tempo todo foi isso. O tempo todo vocês foram provados, entendeu? Então, você não precisa estar pronto para fazer. Vai. Sim. Sentiu, vai. Tá com medo, vai. Abraça a causa. A causa é maior. É maior. O projeto é grande, minha linda. E você, quando tem uma autorização, não somente de Deus, mas do seu cônjuge, porque eu virei para ele e falei... lindo! Eu falei, amor, você me autoriza? E ele falou, não, vai embora. Porque eu sei que, né, ele sente a minha falta. E eu falei, olha, eu vou ter finais de semana, dias de semana, mas a intenção é sempre carregar todo mundo junto. Sim. Mas, assim, ter o apoio desse homem, né, de Deus aí, que Deus me deu com todo amor e carinho, para mim é primordial, porque não tem como você ter sucesso na carreira e ter um fracasso na família. Não casa. Então, eu prefiro ter um sucesso na família, um fracasso na carreira, mas Deus, ele é maravilhoso. Ele diz, porque ele diz que a vida, nós teríamos uma vida aqui abundante. Eu amo quando ele fala, você terá uma vida abundante. Essa era a pergunta que eu ia fazer. A crise sanou? Tá caminhando, tá melhor, né, amor? Tá melhor. Não é? Tá melhor. O mais velho assumiu a empresa, Rosa pelo Brasil. Tá caminhando, tá melhorando. Sim. Sim. E assim, e agora eu tenho que me colocar nas redes sociais uma autoridade, né? Exatamente. Essa é a parte, se vender, é a parte mais difícil. Não, e vender na dor, Isso. Vivendo a dor. Isso. Sangrando ali. Isso. Tá? É sem pele. Como se fossem os queimados, não é? Quando a pessoa queima, eu falo que às vezes a vida bate tanto na gente. Sim. Que você fica sem a pele, tá em carne viva. Mas aí ter forças para poder encarar isso. Sim. Júlio vai sair um livro chamado Desmistificando o Autismo. E eu sou uma das coautoras e a coordenadora da livraria, né? Eu não me lembro, não recordo mesmo, que eu sou muito ruim de guardar os nomes. Mas ela falou, você tem noção que você está sozinho nesse oceano? Isso me deu um arrepio até na espinha. Nossa, você tá falando disso, eu lembrei. Porque ela leu o esboço, né? Ela falou, você tem noção que você tá no Oceano Azul? Eu falei, mas Jesus está no barco. Tá. Você falou disso, eu lembrei de novo da Gabi, que vocês vão se conectar, vou passar o contato dela. A Gabi ela foi para a África Sul para fazer um trabalho com as professoras das crianças especiais. Uau! Porque lá não tem recurso nenhum. Tem um programa, eu vou passar depois o programa dela para você assistir, ela contando essa história. E me veio agora, assim, sabe? Aqui a gente olha, até para essas mães também poderem assistir o que outras mães em outros países passam, onde não tem nada, elas não tinham nem o que comer, sem informação. Isso tudo para fortalecer, para falar, nossa, é difícil o que eu estou passando, mas olha, tem coisa boa ainda aqui. E isso vai, entende? É um movimento muito grande de mulheres que estão com esta dor, que outras não têm informação, não têm o que comer. Sempre pode piorar, não é? Tem mães assim que realmente estão passando por coisas. Eu lembro da história assim, e me veio agora forte isso assim.
Existem esse tipo de mãe que com essa dor tem no mundo inteiro. E está sangrando. Todas estão sangrando. Então, o movimento é muito forte para que todas possam se unir, para que essa informação venha, para que mais mulheres tenham mais informação e mais informação. Incrível isso. Para que vire uma corrente do bem, não é, Rosa? É despertar. É despertar. E você sabe que um dos movimentos que a Bruna nos deu é o espelho. E eu falei, um dos desafios, eu falei, olhe no espelho e passe um batom. E muitas choraram. Porque as mães, quando chegam nas clínicas, Renata, elas chegam... Se um dos pilares é a imagem, elas não têm mais a imagem. Elas não têm mais a beleza. Elas estão destruídas. Elas estão destruídas. Tipo, amarra o cabelo de qualquer forma, bota uma roupa que não tem nada a ver com nada, só falta chegar de pijama. Então, quando eu chego o meu clã, com o meu salto, elas olham assim... Como? Como? Porque quantas vezes eu de salto, elas viram o Matheus entrar em crise? Elas perguntam como? Como você consegue? E eu falo, todos os dias eu tenho que me maquiar, todos os dias eu tenho que namorar comigo. E ele fala, mano, não vai botar um reboco aí nesse rosto, não. É sobre isso. Porque ele gosta também de me ver bonita, entendeu? Incrível. Borelzinho, coloca a rede social vai melhorar, hein, dessa gente? Maravilhosa aqui. Vai melhorar. Rosa Griffel. É muito chique esse nome. Sobre mim, 20 anos casada com... Aqui, o logotipo. O logo, olha que lindo, DMA. Muito incrível. Que projeto lindo. Mentoria. Sigam ela aqui, gente. Mentora de mães atípicas. Amigão, clica nesse videozinho aqui pra Renata namorar um pouquinho, meu. Como vocês Só conseguem bota o som aqui, ó. Será que sai? Acho que não vai sair. É o Mateuzinho. É esse. Que eles perguntaram, como vocês conseguem manter o amor de vocês? Meu e do Célio, né? E eu falo, quando o filho tá bem, a casa tá bem, o casamento tá bem. Super carinhoso, né? Fofo assim, amada. Olha. Mas a gente é vibracional, Renata. Total. Que coisa linda. Essa é a delegada, ela é delegada da Polícia Civil e ela é mãe dos gêmeos que eu te falei. Você tem noção, meu amor, do que você está fazendo? Que trabalho lindo, que missão. Eu botei isso aqui, né, porque a mamãe falou sobre rejeição. Rejeitar seu filho não quer dizer que você odeia, mas porque o processo do luto começou. Se permita e se irá virar amor com o tempo. É isso. Porque não é o ódio que ela sente da criança, ela sente do diagnóstico. Do diagnóstico, da dúvida, de tudo. Sim. Eu fico imaginando. E eu falo que, eu falo, gente, não fala odiar. Porque isso é uma palavra muito forte em cima de uma criança. Né? Então, o meu símbolo é o girassol. Porque não tem como... É um lugar que não deveria. Então, imagina a culpa. Eu tô já imaginando a culpa dessa mulher por sentir. Olha isso, como é difícil. Fala, não, tá errado. Eu não deveria sentir, mas eu tô sentindo. O que eu faço com o que eu tô sentindo? Olha que lugar. Elas não têm emoções mais. Olha isso. Uma mãe atípica, segundo os estudos, lá nos Estados Unidos fizeram um estudo que uma mãe atípica é considerada uma soldado de guerra. Nossa. Então elas ficam o tempo todo sobre vigilância. Né? Porque tem crianças atípicas que não dormem, tem crianças atípicas que não comem comida sólida. Eu tenho mães no grupo que tem que dar whey para ter proteína, porque a criança não consegue comer comida sólida. Então, assim, é uma comparação, tipo, dentro das clínicas, meu filho falou porque o meu não fala. Então, elas vivem como um soldado de guerra. Sempre em estado de alerta. Sim, até então que quando eu começo a mentoria, eu mostro um vídeo da Mulher Maravilha lutando uma guerra. E eu falo assim, o que vocês observam de errado? Aí elas falam, ela tomou a frente do homem. Nossa. Eu falei, não é o teu papel, é dele. Incrível. Aí eu falo, você tem que treinar o seu marido. Você tem que formar o que você está sentindo. Meu amor... Eu quero parte 2. Eita! Eu quero parte 2, sim.
com toda a certeza. Desculpa o nervosismo, tá? Imagina, eu quero que o marido esteja aqui. Eita, Célia. Por quê? Porque é importante que essa mulher também mostre para o parceiro todo esse processo. O quanto que é desafiador. O homem, né? Para o homem. Eu quero ouvir a mãe falando. Eu quero ver como é o pai. Nossa, hein? Eu quero ouvir a dor do pai. E quantos homens vão fazer depois? Exato, porque o projeto de vocês é muito grande. Tem muita família precisando desse apoio. Vocês foram os escolhidos, the chosen. Oh my God, não é? Foram escolhidos. Então, é muito lindo. Eu estou muito feliz também de ter te conhecido. É um presente enorme você estar contribuindo aqui para essas mães maravilhosas, que dá vontade de abraçar. Para mim foi um grande presente, porque eu nunca parei para pensar nesta mãe. A gente sabe das crianças, você estuda na faculdade, mas não foi a minha área, então você passa. Sim. E é quando você está na pele que você aprende, que você enfrenta, né? Sim. Então, foi um grande presente olhar para estas mulheres, para estas mães, que eu não tinha parado para pensar o quanto deve ser desafiador e difícil para essa mulher. E quantas aí. Então, assim, eu estou muito feliz de te conhecer, de saber que você está ali olhando para elas. Sim. Conta comigo que você precisar. Obrigada, meu amor. Tá? Obrigada mesmo. Você precisar. Tô precisando. Tá? O que você precisar. Porque é isso, a gente precisa abrir a nossa boca, a gente precisa ter esse movimento, a gente precisa ajudar. Elas estão sozinhas. Então, conta comigo. Tá? Estou muito feliz. Muito obrigada. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui, abra teu coração, já abriu, já falou. Só fala mais uma vez aqui. E você que está assistindo a gente, curte, comenta, compartilha, manda uma mensagem para ela. Ela vai amar. A gente faz isso com muito amor para ajudar tantas mães aí, que juntas nós somos muito mais fortes. Abra teu coração, minha amada. Bom, gente, um disco tem uma história. E todo mundo deve ter visto o Rei Leão, né? Quando aquele leãozinho foge porque ele vê o seu pai morrer. E ele vai viver em uma situação que não é a identidade dele. Que é com Tumba, né? E o outro lá que eu esqueci o nome, que depois vocês vão ver Rei Leão e vão entender. E o macaquinho, quando ele cresceu, se desenvolveu, o macaquinho foi lá atrás dele e mostrou que ele tinha uma identidade. Que ele não era um furão e nem um hipopótamo, mas ele era um leão. Deus, ele quer resgatar, mulher, a sua identidade. Quando Jesus ele foi batizado pelo João Batista, Deus falou, esse é o meu filho que eu tenho prazer. Mas antes de ele ser levado uns 40 dias lá no deserto, e o diabo tentou o quê? Deturpar a sua identidade. Eu quero te dizer que o mundo vai sim, como mães atípicas, deturpar a sua identidade, acusando de culpa, de negligência, que a tua gravidez foi isso ou aquilo, mas você tem uma identidade. Deus fez você com coluna, Deus fez você na costela de Adão, Deus fez você especial. Então você merece sim resgatar o amor próprio, mesmo diante de um diagnóstico difícil, porque você é filha do Deus amado, tá bom? Então, bora agir. Gente do céu, coisa mais linda, meu amor! Muito obrigada. Tô muito emocionada, minha. Por isso que eu tô um pouco bem... Muito obrigada pelo presente maravilhoso. A gente tô fechando aqui essa noite muito feliz de ouvir você, esse coração lindo, esse movimento lindo. Gente, a gente fica com o coração aqui quentinho, vontade de abraçar e falar, ai, que linda! Continua. É sobre isso. A gente se vê na próxima semana por mais rosas, tá? Por mais mulheres assim. Porque juntas nós somos muito mais fortes. A gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração. Obrigada. Obrigada, meu amor.